Olá a todos, bem-vindos a mais um Goza FM. Eu sou a Lourdes Cardoso. E eu sou a Renata Torres. E hoje vamos falar de uma profissão não tão conhecida, que é a profissão de doula. E para falar dela temos connosco uma doula, Sara. Bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada por estares aqui. De nada. Sara, fala-nos um bocadinho sobre a profissão de doula. O que é? Porque toda a gente esteve a perguntar a semana toda, mas afinal o que é? Porque não tem Google, não é? Então, força! O que é a profissão de doula? Bom, a profissão de doula transformou-se em profissão agora, na era moderna. Ok. Há muitos anos atrás, uma doula era uma escrava, na verdade. Na Grécia Antiga, era a escrava que tinha o trabalho de acompanhar as mulheres durante a gravidez, durante o parto e durante o puerpério, e também ajudar com a criação do bebê, né? Durante os primeiros meses. E depois de passar de escrava, né? Isto na Grécia Antiga, não é? O nome vem da Grécia, mas no mundo inteiro sempre houveram mulheres que faziam este tipo de trabalho. E se não eram as parteiras, eram as irmãs, as tias, as primas. Havia sempre alguém na família, né, com um coração assim maior para se doar a esse tipo de trabalho. E depois, agora na era moderna, as doulas voltaram porque em países como, por exemplo, os Estados Unidos, nas Europas e a maternidade é muito solitária. É muito a mãe com pouco apoio da família. E então, pronto, as doulas voltaram a estar em voga porque, pronto, elas vêm dar esse apoio durante a gravidez, apoio, informação, educação, preparação para o parto. Depois, durante o parto, também estão lá para dar conforto, apoio emocional, apoio físico. E ajudar o pai também a fazer a ter um papel mais ativo, de maior suporte durante o trabalho de parto, e depois no puerpério também estar a ajudar com os primeiros tempos na adaptação com o bebê. E a tua história com essa profissão, digamos assim, começou como? Você decidiu mesmo um dia acordaste, já sei, você como teu filho sofreste, né? E disseste, não quero que nenhuma outra mulher passe por isso. Já me ouviste. Estou a supor. Não, Futura parteira da mãe. A própria. Foi isso, mas a história começou bem antes de ter um filho. Começou aos 18 anos, ou se calhar mais para trás ainda, porque eu sempre que visse uma mulher grávida estava assim, coisa linda. Sério? Sim, assim mesmo. E queria sempre estar lá na hora H. Tinha sempre essa vontade. E depois, pronto, havia outras senhoras perto de mim, tias e primas que tinham filhos, mas ninguém me chamava. Tudo bem, não tenho experiência nenhuma para estar a ajudar nessas coisas. Mas aos 18 anos, quando eu estava a estudar dança, na África do Sul, eu li um livro escrito por uma doula, que se chamava The Mama Bambaway. E falava sobre a preparação para o parto de forma natural e como encarar o parto tudo de forma natural, né? E apaixonei-me pelo livro, e ela sempre falava de como é que as doulas procediam e ajudavam as mães e tudo mais, e eu fiquei assim, É isto. acho que eu quero fazer isto, acho que eu quero fazer o curso. Mas estava a estudar dança e disse, não, pronto, vamos lá honrar com o compromisso que assumi com os meus pais, ainda por cima foi dança, quem vai estudar dança, deixa acabar isso. E depois, pronto, só depois de ter o meu filho, de ter sofrido, aí é que, é mesmo vou pegar nisso. Pois, porque, na verdade, essa seria a minha próxima questão. Se uma doula pode ser uma mulher que não tenha filhos. Pode ser. O que eu pergunto isso porque eu tive contato, eu não sabia nada sobre doula, não sabia nada até mais ou menos 2011, 2012. Uma amiga minha ficou grávida no Brasil. E pronto, low budget, Não. Né? E vocês cobram caro.
Deve A depender, nós né? tem muita dinheiro. Não, há doulas que até fazem o trabalho de graça. Sim. Exatamente. E o que acontecia, né? Ela morava numa zona da cidade e não tinha, tipo, os centros médicos ali. E ela estava muito focada em ter um parto humanizado. E os centros médicos ali não tinham acompanhamento. Tem uns centros no Brasil que oferecem esse serviço. E ela não tinha. Aí ela contratou uma doula, mas era aquilo, era tipo sessão de 2 horas, 2 vezes por semana. Uma mesmo assim, foi strict. Muito bom. Yeah. E então eu fui obrigada a fazer um workshop sobre doulas. E tu eras Para o parceiro, a parceira. Estou a dizer, é cultura. Porque, e aí, na verdade, eu acho que eu não tinha tanta consciência da falta que faz o parceiro durante esse processo. Porque as pessoas acham que é a mulher que está grávida, então ela que se vira, a gravidez é da mulher. Espelho. Mas ali eu percebi porque ela não tinha, o parceiro dela simplesmente, né? Chegou um dia, estava todo coisa no começo, mas de repente sumiu. Então ela teve um processo muito solitário. E eu passei a conhecer, então fui fazer um workshop, era suposto eu fazer um curso, passei a fazer, já está uma força um pouco a mais. Porque eu tenho um trauma, então quando era muito nova, eu vi uma tia minha grávida, e ela estava tipo numa dessas casas das parteiras, né? E ela gritava, ela estava em trabalho de parto, mas ainda não estava na hora de parir. E eu fui lhe ver, a minha mãe me levou para lhe ver, e aquela cena até hoje está aqui na minha cabeça, ela completamente nua, com um barrigão, e ela estava, né, e ela ficava de cócoras ou agachada assim na cama, a transpirar, e começou a chamar pelo meu nome, no sentido mesmo de eu é que vou fazer esse parto. Tinhas quantos anos? Eu tinha, já nasceu quando eu tinha 6 anos. Yeah. Ok. Yeah. Quando eu tinha 6 anos, tipo 5 para 6 anos. Então, yeah. É uma cena que eu não esqueço. Mas acho que isso é muito, muito bonito e muito poderoso ela ter chamado o teu nome. Yeah. Quer dizer que a tua energia ali naquela sala, Fazia naquele momento, diferença. Exatamente, fazia a diferença. Era mesmo que lhe estava a dar o apoio que ela precisava. Olha a responsabilidade de crescer com esse pensamento. Estou a dizer, é o teu destino. Olha, Sara, pegando no que a Renata disse, ela falou de parto humanizado. Podes explicar o que é que isso significa exatamente? O que é um parto humanizado? Um parto humanizado, eu até já nem gosto mais desse termo. Porquê? Porque leva-me a pensar em como é que os seres humanos deixaram de ser humanos e deixaram de se tratar de forma humana. E agora estamos assim todos com estes termos de parto humanizado e assistência humanizada, mas afinal de contas o que é isso? Se é suposto nós nos tratarmos como seres humanos o tempo todo, não é? Mas pronto, o parto humanizado é um parto em que a assistência que está a ser dada à mãe, ao bebê e à família tem em conta que quem está à sua frente a receber os serviços são seres humanos e merecem ser tratados com respeito, com dignidade, com amor, com carinho, não é? E então há a necessidade de se dar informação a estas pessoas, de se respeitar os limites dessas pessoas, ou seja, pedir consentimento sempre, não é? Para fazer qualquer tipo de intervenção, qualquer tipo de exame e também tomar decisões conjuntas. Então, mas para tomar decisões conjuntas, a gente tem que informar, tem que educar, tem que dar todo o poder de informação e de escolha a quem está a receber a assistência médica, porque muitas vezes o que é que acontece? O médico, o enfermeiro chega e diz vou fazer isto, vou fazer isso, vou fazer aquilo e pronto. Nós não sabemos que temos mais opções, nós não sabemos que temos mais escolha, nós não sabemos do que é que se trata o problema, ou às vezes nem é problema, não é? São só às vezes procedimentos que devem ser explicados aos utentes, não gosto de chamar pacientes porque as mulheres não estão doentes. Não estão doentes. A menos que estejam doentes. Mas num trabalho de parto
saudável, não há ninguém doente ali e o marido também não está doente, não é? Ou o parceiro, o acompanhante também não está doente. E é preciso eles terem toda a informação que eles necessitam para eles poderem fazer as escolhas e escolherem os tratamentos que querem receber, os tratamentos que não querem receber, os procedimentos e tudo mais. E essa escolha ser conjunta entre a equipa médica e quem está a receber o tratamento. Não é? Então, isso é que é um parto humanizado, é realmente a gente ter em atenção o dar informação, a tomar decisões conjuntas e ao pedir sempre o consentimento. Não é nada das luzinhas e bola de yoga e caminha e água quente. E água morninha. Não é isso. Não é isso. Isso são todos os outros complementos que ajudam a mãe a sentir-se confortável. E são bons. E devem existir e podem existir em qualquer lugar, não só no hospital, podem existir em casa, podem existir no meio do mato se a gente criar as condições para isso. Mas não é isso que garante um parto humanizado, é a assistência, é a forma como se trata as pessoas. Falaste aqui de um aspecto interessante que é da possibilidade de escolha, né? Tem um vídeo que eu vi na altura, né, desse workshop, que era uma mãe acabada de dar à luz e estava com a equipa médica e por acaso ela tinha uma doula do lado. E aí entregavam-lhe o bebê e a médica dizia, vamos cortar o cordão umbilical. E a mãe ainda estava muito, notava-se que ela ainda estava muito fragilizada, imagino, né, mil e uma emoções naquele momento. E ela pergunta, já? E a doutora diz, sim, temos pelo menos 1 minuto, uma coisa assim. E começa a dar tipo uma explicação que, mas senão o sangue volta para a placenta, e não sei o quê. E a doula, depois, então ela disse, não, espera, primeiro, calma que a escolha é tua, tu é que sabes, tu é que decides e tal, mas lembra do que nós falamos, nós já lemos sobre isso, sobre essa questão do cordão umbilical. Então, até mesmo quando você tem tipo um plano de parto, né, que estão ali as coisas que tu queres, não sei o quê, tu sempre corres o risco de não ver esse plano ser respeitado. Exato. Temos aqui, pelo menos aqui em Angola, nós temos, não sei se vou dizer casos ou se vou dizer a possibilidade de, primeiro, ter um plano de parto que se prevê respeitado e, segundo, se não for respeitado, como aonde recorrer? A possibilidade de ter um plano de parto todo mundo tem, porque o plano de parto é um documento que é feito pelas mães. Então, as mães podem fazer o plano de parto e, enquanto elas estão a construir o plano de parto, é bom que estejam sempre em conversa com o médico para verem o que é possível de fazer naquela instituição, o que não é possível de fazer naquela instituição, e já aí ela também pode decidir, se calhar eu quero parir noutro lugar. Então, exatamente. Porque se bastantes condições que sejam essenciais para ela não forem respeitadas naquela instituição, pode ser que ela prefira escolher outra instituição em que essas condições vão ser respeitadas, né? E se não houver justificação suficientemente boa, né, para não se respeitar essas condições. Então, é possível, super possível fazer-se o plano de parto. Agora, põe-se a questão de se o plano de parto vai ser bem aceito ou não pela equipa médica. Exatamente. Tanto cá em Angola como no estrangeiro, esta situação tem 50% de ser aprovada como não aprovada. Acontece. O meu plano de parto, por exemplo, foi assim. Estava a enfermeira com o dossiê todo, né, que era suposto, né, para o meu parto. Eu entrego-lhe o meu plano de parto, digo, está aqui o plano de parto, ela diz, ok, vai ao fundo do dossiê, enfia lá o plano de parto e fecha o dossiê. E eu fiquei assim a olhar para ela. Não vai ler? É, assim mesmo. E isto nos Estados Unidos. Né? Então, em qualquer lugar, essa situação pode acontecer. Se essa situação pode acontecer, nós temos todo o direito de nos queixarmos à direção do hospital. Todo o direito. Nós, inclusive, temos o direito de chamar alguém, o chefe de enfermagem, direção do hospital, e pedir que se nos troquem as pessoas que nos estão a dar
assistência. O que acontece muito aqui é depois vamos dizer, não, temos pouco staff, vai ter mesmo que ficar com essa pessoa, mas é direito do paciente, do utente, não é? Do cliente, pedir outra pessoa, se sentir que não está a ser bem tratado pela pessoa que lhe está a acompanhar. Pior, te tratam ainda mais mal porque você fatigou o colega. Deixaste a minha Exatamente. colega, agora vou te castigar. Exatamente. E acontece muito. E isto, se acontecer, e se as pessoas estiverem realmente com a disposição para isso, podem apontar os nomes das pessoas que lhes prestaram o serviço, nesse momento, o nome da clínica, tudo mais, e depois tomar ação judicial. Ou seja, nós estamos a falar aqui de uma realidade do hospital público. Privado, desculpa, porque no hospital público não tem nem tempo. Né? Não tem nem tempo. Eu não sei se... Eu acho que temos muitos partos naturais, mas quase nada humanizados nas nossas maternidades, digamos Também nas assim. clínicas. Em algumas clínicas, clínicas, sim. mas pelo menos na clínica tu ainda podes anotar o nome de quem está Sim, atendendo. sempre podes, Sim, se calhar tens mais possibilidade de reclamar. Inclusive, nós, quando esteve cá a Hilda a falar da violência obstétrica, ela disse que o problema é que muitas vezes as mães, as gestantes, não conhecem os seus direitos e têm sempre aquilo que o médico diz como lei. Exato. O médico diz, então ela, mesmo que não se sinta bem com aquilo, não vai protestar, não se vai opor àquilo. É O que me cultural. leva... Pois, A gente cresceu a ouvir o médico sim, o médico tem razão. sempre razão. O que me leva à pergunta seguinte. Vocês, enquanto doulas, vivem muitas vezes atritos com a comunidade médica. Como é que é a gestão? Por exemplo, se vocês testemunham algo que sabem que vai contra os direitos da mãe ou que há uma alternativa melhor que se calhar não seja tão agressiva para a mãe, como é que vocês gerem essa situação? Falam primeiro com o médico, falam primeiro com a mãe, como é que... A melhor forma de gerir é ter muito jogo de cintura. Imagino. Muito jogo de cintura e ter assim uma falinha mansa e dizer ao médico, ok, está bem, podemos só termos 5 minutinhos só para eu lhe explicar melhor como é que é o procedimento e para ela poder dar o aval dela normalmente. Já vos veem com maus olhos. Ok, está bem. Mas pronto, é a melhor forma de gerir isso e pedimos os 5 minutinhos e conversamos com a mãe, explicamos tudo direitinho e voltamos a dar o conforto à mãe de que a decisão é dela. Não é? Então, é fazer-lhe lembrar que ela tem opção, na verdade. E então, depois, quando o médico vem, é a mãe que deve dizer aquilo que ela quer e não nós. Porque se nós entramos em choque direto com os médicos, A prejudicada acaba por ser a mãe. a prejudicada acaba por ser a mãe. A nós mandamos para a rua direto. Pois era isso que eu ia perguntar. Vocês têm de pedir uma autorização ou a mãe é que faz questão que vocês estejam que nem presentes? deixam Pois que é as doulas isso. estejam, Não né? deixam. Não deixam. Muitas vezes é direto, não. Só Nem pode ter pensam uma duas pessoa a vezes. acompanhar, escolha. Oh. Exatamente. Ou não vem ninguém, Ou ou só não pode vem ter uma ninguém. pessoa a acompanhar a escolha. Normalmente as mães querem ter também um parceiro, né? E o parceiro é essencial. Tem que estar lá. Então todas ficam de fora. Noutras situações, se o médico deixa, tem sempre que se pedir depois autorização à direção, por escrito, porque tudo aqui em Angola é um dossiê, né? É burocracia. E então tem que ser assim, por escrito, e vamos ver se a direção vai deixar, blá 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 blá. Noutras situações mais simpáticas, o médico diz, ok, pode entrar, tudo bem, e o que nós tentamos sempre é estabelecer uma relação de parceria e uma relação boa com a equipa médica, porque na verdade estamos ali todos para fazer o mesmo trabalho. Exato. Estamos ali todos para ajudar aquela mãe da melhor forma que possamos e trazer a criança ao mundo saudável e bem, né? Então não parte de nós
a vontade de querer estar lá, defender a mãe com unhas e dentes. Sim, e se eles fizessem tiver que bem o ser seu luto trabalho, por este... não havia necessidade. pelo que eu acredito, não. Nós queremos é ter uma boa relação, e quando temos uma boa relação é maravilhoso. É um trabalho em equipa muito lindo, muito bom Simbiose, mesmo. não é? Exatamente. Em Angola os teus serviços são tipo, muito solicitados. Como é que funciona essa dinâmica aqui? Eles são solicitados sim, mas é muito aquilo de as mães pensarem que eu ajudo mais na hora do parto só. Mas tem pois. toda uma preparação antes, né? E depois, eu tenho o meu website, mas as pessoas não vão tanto ao meu website para ver o que é e tá. Então chegam até mim assim, já perto do parto. Assim, ok. Pronto, vamos ver o que é que podemos fazer. Já é Vamos damage ver o que é que control. podemos fazer, exatamente. Qual a faixa de preço? Faixa Porque de só quer preço. saber. Não quer saber. Cobram quanto? Vocês cobram quanto aqui? Eu, para o pacote completo, e o pacote completo inclui eu estar disponível para trocarmos mensagens ilimitadas, chamadas ilimitadas, eu fazer pesquisas por ela se ela precisar, eu tirar-lhe as dúvidas todas que ela tem a qualquer hora. Inclui 3 sessões de preparação para o parto durante a gravidez, e cada uma dessas sessões tem de 1h30 a 3 horas de duração. Inclui eu estar on call, tipo, de piquete para ela a partir das 37 semanas para a frente. Quer dizer que ela pode me chamar a qualquer hora do dia ou da noite se ela entrar em trabalho de parto e precisar de mim. Inclui todo o apoio que eu vou dar durante o trabalho de parto. Inclui uma visita pós-parto também. Então, para isso, eu cobro 300 mil, mas é um acompanhamento que vai durante bastante tempo, e as pessoas podem pagar a prestações. Também há outro serviço que é só as aulas de preparação para o parto. E as pessoas podem escolher as 3 sessões, ou as pessoas podem escolher só uma, dependendo, ou só 2, dependendo da fase da gravidez em que estejam. E depois também tem sessões só de aconselhamento de 1 hora, não é que são 16 mil coisas, em que a mãe vem, tira as dúvidas que tiver e eu dou os conselhos todos. E aquela aula, Vou pensar mais fazer no início da gravidez. Sim, porque assim a com pessoa. certeza. Mas tem uma aula também que eu tive, que é depois que pare. Como cuidar da criança. Exato. Vai te falar, nos meter lá um boneco que se ele deixa cair, morre. Tu também fazes esse. Tu só tens uma visita No pós-parto. É só uma. Sim. Serve para quê? Para ver se Nessa para medir a uma- pressão? Não é só uma visita. Essa é uma visita, eu acho que é mais relevante fora da Angola do que em Angola. Mas pode acabar por ser relevante em Angola também. Por quê? O que acontece em Angola? Já está lá a família toda. E a família toda está a dar muito apoio. Mas muitas vezes esse apoio também é muita coisa, muita sugestão, muita Eu implicância, ia dizer, mais muito sugestão. palpite. Mas as mães, as tias ficam muito protetoras nessa altura, e a pessoa meio que fica assim, tá bem, estou só aqui, bem sozinha, tá Cada uma delas escreveu um livro sobre a gravidez. Cada uma delas tem uma teoria. Fica complicado. Sim, Então, sim. mas é suposto, nessa visita, eu ir ver a mãe, conversar com a mãe, ver se ela tem algum sinal de depressão pós-parto. Se tiver algum sinal de depressão pós-parto, eu vou também conversar com o parceiro, avisar-lhe, sugerir algum especialista que possa ajudar, a ver se ela precisa de alguma ajuda com o bebê, dar-lhe algumas dicas de como lidar com o bebê nos primeiros tempos, ver se ela está a se alimentar bem. Há vezes também que eu lá, posta lá, faço uma refeição equilibrada para ela, que as mães precisam de comer bem. Posso fazer-lhe uma massagem, posso lhe preparar um banho de ervas também. Ajudar também com alguma coisa de casa, se ela for, se estiver muito sozinha e tiver muita coisa em casa para fazer e ela precisar descansar. Então fico um bocadinho com o bebê, ajudo-lhe em casa, ela descansa enquanto isso. Então E a mãe pode pagar tipo um extra para tu vires mais de uma vez? Pode, eu fiz isso no princípio do meu trabalho, fiquei para aí uns 3 meses com uma mãe de gêmeos. Mas depois decidi ficar mesmo só com o parto, porque é muito trabalho. Quando é que tu dás por terminada a
a tua função, a tua missão com Depois- aquela mãe? Depois dessa visita do puerpério, mas muitas vezes eu ainda recebo mensagens. Pois é E eu isso, e tu respondo. consegues, por exemplo, imagina, tu já terminaste, né? My watch is ended. Acabou, mas porque eu calculo que depois criem ali uma ligação, um laço forte. E calculo também que muitas vezes te continuem a pedir apoio. Como é que tu geres isso? Aí já passa a ser uma Já é amizade. Já é amizade. Então, manda-me uma mensagem, olha o que é que eu faço nisto, e aquilo lá, eu explico. E pronto, já é de graça. Acaba sempre por ser assim, a pessoa já não Vem o batismo! Meu aniversário do E é ano. aniversário do ano! Mas e a doula, como é que a doula lida com o parceiro? O que é que você conversa? O que é que você tem que pôr na cabeça do parceiro? Ou como colocar qualquer coisa na cabeça do parceiro? Eu acho que eu não tenho que pôr nada na cabeça dele, né? Eu só tenho que conversar com ele e ouvir-lhe muito para perceber onde é que ele tem hesitações, onde é que ele tem bloqueios e ajudar-lhe nisso. Muitas vezes, na maior parte das vezes, os homens sentem muita vontade de ajudar as parceiras, mas eles não sabem o que fazer. E sentem-se impotentes por não saber o que fazer. E para um homem sentir-se impotente é terrível, porque instintivamente ele quer proteger a mulher, ele quer proteger a família, ele quer poder fazer o que é preciso para que a mulher e os filhos estejam confortáveis. Então ele está a providenciar, né, para eles. E então ele está numa situação em que ele não consegue providenciar segurança, apoio, conforto e tudo mais, faz-lhe sentir muito mal. E eu, onde entro, é naquele abrir o leque de possibilidades do que ele pode fazer. E quando ele já sabe o que é que ele pode fazer, ele está ali, Pronto, é isso, bora. já sei o que é, vou lá, já sei, faço. E eles acabam por ter uma presença bastante participativa, e mesmo que eles só aprendam, que só se lembrem de uma coisa, porque aprendem muita coisa, né? Mas às vezes é só uma coisa que fica. E eles, tipo, essa uma coisa fica já a arma e o escudo. Eu estou aqui, eu consigo fazer esse mambo. E já te aconteceu, por exemplo, estar a acompanhar uma gestante e o parceiro desaparecer a meio do processo? Desaparecer a meio Sim, do processo. já o pai... Ela tornar-se... Foi comprar cigarro. Foi comprar cigarros e não voltou. Não, isso não aconteceu, mas aconteceu. Boa. O parceiro, não aconteceu, por acaso, graças a Deus. Mas aconteceu o parceiro não estar a aguentar com o parto e eu mesma ter que lhe dizer, se calhar é melhor esperar lá fora. Eu, por acaso, eu pensava que isso fosse mesmo recorrente, porque normalmente... Não, o que aconteceu com esse parceiro foi que ele não participou em nenhuma das sessões de preparação para o parto, porque eles não estavam bem na altura da gravidez. Então nós fomos fazendo as sessões de preparação para o parto e a princípio não era suposto ele estar no parto. Ok. Ela disse-me, é só tu e a minha mãe, mais ninguém. Tá bem. Só que depois, mais lá para frente, houve uma reconciliação e ele quis participar, só que ele não aguentou. Pois, não estava pronto. E eu estava a ver que ele não estava muito bem, e daqui a bocado ia desmaiar. E disse, se calhar é melhor esperar lá fora. E nunca te deparaste com um parceiro que, para ele, a gravidez é mesmo da dama. Ela tem que gerir. Porque ela é que carrega, ela é que amamenta. Tem uns que dizem isso, né? Eu vou fazer o quê? Se está na barriga dela. Se ela é que dá xuxa. Então. Já, e é muito difícil trabalhar com esses parceiros, porque muitas vezes eles dominam a parceira. Pois. Exatamente. E então, às vezes acontece que eu faço a primeira sessão de preparação para o parto, eles ficam na segunda sessão para o parto, essa não vem mais. Pois. Porque começas a mostrar que eles, se calhar, têm que participar mais e já não acham muita piada àquilo que tu estás a dizer. Pois. É uma situação bem chata, mas pronto, é o que é. Consegui ajudar até um certo ponto, mas se eles dizem que não, não.
E há muitas mulheres aqui que não fazem muito por si mesmas, porque o parceiro diz que não. Não. Sim, aqui ainda existe muita dependência Exatamente. emocional, infelizmente. Pronto. Ela quer ir fazer uma formação, o parceiro diz que não, não vai. E nem tem mesmo hipótese nenhuma. Sara, diz uma coisa. Aqui há esse curso, há essa formação para doula, cá em Angola. Não há, mas há a possibilidade de se fazer online. Ah, é? Então, se alguém estivesse interessado, qual é que seria o procedimento? Em que sítios é que pode ter acesso à formação? Aqui em África, por exemplo? Aqui em África pode-se fazer, na Namíbia, pode-se fazer na África do Sul presencial. Ok. Sim, na Namíbia, na África do Sul, à vontade. No Brasil também se faz bem, em Portugal, nos Estados Unidos, na Europa toda, acho eu. Mas estando aqui em Angola e querendo estar aqui em Angola, pode-se fazer pela internet. Há websites, o CBI International faz, o DONA, creio que também faz, Doulas of North America também faz. Há vários, a gente pode escolher. Qual é a duração do curso? É diferente em cada é? instituição. Ok. É diferente em cada Deve ser por instituição. módulos, não é? Exatamente, é Ok. por módulos. Às vezes eles têm um processo em que a gente passa ou um fim de semana de imersão, mas super intenso, ou uma semana ou 2 semanas, e depois temos módulos para completar, e no mínimo é 1 ano até se conseguir completar todos os módulos. Isso também depende depois do tempo de cada um e da dedicação que a pessoa vai dar a isso. Ok. Então, mas a gente se calhar pode começar a fazer os módulos primeiro e depois ir fazer o curso presencial depois. E aí completa rapidamente. Bem, a doula... Oh, meu Deus, pronto. Já foi. Ups. A doula não Olha, é... imersão. É isso. Não é uma profissional de saúde. A doula não é uma parteira. A doula nós poderíamos considerá-la uma terapeuta? Pode ser, eu acho que se calhar sim, mas eu gosto de definir como uma melhor amiga. Melhor amigas não cobram. Uma melhor... Ou pelo menos não é suposto. Uma melhor amiga que tem treinamento técnico para dar assistência e apoio a um trabalho de parto. Porque nós não somos profissionais de saúde, mas nós temos que estudar sobre saúde, né? Para dar esse apoio. Mas, de qualquer maneira, nós não fazemos nenhum tipo de intervenção médica, nós não fazemos nenhum exame, nós não prescrevemos nada e nós não fazemos o parto, que muitas vezes as pessoas pensam que nós fazemos o parto. E essa questão de fazer o parto, para mim, pessoalmente, ninguém faz a não ser a própria mãe. Tudo o resto é Pois, auxiliador, né? Exatamente. Extra. Exatamente, mas pronto, tecnicamente nós não podemos fazer o parto. E tecnicamente fazer o parto é o que é receber o bebê. Basicamente Só é isso. Só isso. Então quem pode fazer o parto, no caso de estar a doula por perto e outras pessoas? O pai pode fazer o parto. Qualquer outro acompanhante pode fazer o parto. Parteira pode fazer o parto. Obstetra pode fazer o parto. Enfermeiro pode fazer o parto. Doula não pode, segundo a lei. Porque se eu só receber o bebê... É só para ela. Quer dizer, a tia que está ali, a Pode. avó pode fazer, a doula não A pode. doula não pode. Isso é mesmo, sabe que isso é mesmo, essa é a classe médica a vos fatigar, sabe, né? Isso é como dizem, ser petty. Isso é mesmo o new level of A petty. indústria não brinca. Qual a tua opinião, a tua opinião em relação aos banhos de assento pós-parto? Eu acho que vale a pena. É? Eu acho que vale Porque a pena. tem aí um povo, essas coisas do mato. Os médicos, olha, até então, principalmente na Tuga, os médicos destilam preconceito com essas práticas, porque agora toda angolana vai parir na Tuga. Então os médicos, tipo, não, essas coisas estão aqui a apanhar esses calores, né, que vos faz as infecções, e não sei o quê. E eu estou tipo, tendo esse banho de assento não escura. Vaporização não escura. Eu não sei se essa parte... Como é que tu vês isso? Como é que tu... Então, as coisas têm que ser
feitas da forma correta. Não é? A gente não vai fazer um banho decente que está a escaldar e vai queimar a mãe. A temperatura tem que estar boa para ela se sentar lá e estar confortável enquanto a medicina natural faz o seu trabalho. As medicações todas que nós temos hoje em dia ou são baseadas e retiradas de ervas e depois processadas e tudo mais para ficarem bonitinhas, bem cheirosas e mais alguma coisa, ou são fabricações sintéticas que são imitação Daquilo que já se passa na natureza. daquilo que já se passa na natureza. Então, é meio estranho alguém vir e dizer que as ervas não têm poder terapêutico. Pois. Até porque a farmacologia tem base na botânica, né? Exatamente. Lógica. Então, o maior antibiótico que nós temos e mais potente é o alho. Então, se eu pego em água, fervo alho, tenho um chá de alho, se eu me sentar e tiver a absorver o vapor do alho, estou a absorver antibióticos. Isso é a Então, parte em que a minha mãe aumentou o volume. Acho que já não há alho no planeta porque a minha mãe já comprou tudo. É alho para tudo. exato, e estou a receber o tratamento antibiótico que vai me prevenir as infecções. Então, por que que não? Por que que me havia de fazer mal? Não. Tenho que ter cuidado com a água que estou a ferver, Claro. tenho, obviamente, mas se bem que a fervura da água está a matar micróbios, é o que nos recomendam sempre, né? Se vamos utilizar água da torneira, há que ferver, a água. pôr umas gotinhas de lixívia, às vezes nem é preciso a lixívia, é só ferver, né? Mas fervemos. 3 gotas de lixívia por cada litro de água. Exato. Todo o Irene sabe isto. Então, eu não recomendaria a lixívia para o banho de assento. A pobreza, é verdade. Porque as recomendações não é, da OMS estão sempre a passar. Em Bissau, todos os autores estão sempre a passar 3 gotas de lixívia por cada litro de água. Exatamente. Já sabemos. Eu não recomendaria a lixívia para o banho de assento, mas já ouvi médicos falarem em desinfetar mulheres parturientes com lixívia. Sim. É, infectar. Queima assim a pele. Não, é só fazer uma diluição em água, tudo bem, né? Porque se não queima, de verdade. Mas também eu já fiquei meio assim. Eu não ia gostar disso. Sara, diz-me uma coisa. Imagina que uma gestante vai ter contigo e diz que não quer ter nada a ver com medicina convencional, quer tudo 100% natural e quer ser acompanhada só por uma doula e está bom. Essa sou eu. Essa é a como é que tu geres no caso de haver necessidade de recorrer à medicina convencional e a mãe simplesmente se recusa? Porque até temos as mães que não querem vacinas, que não sei o quê. Como é que tu... Já te aconteceu isso? Teres uma gestante que queira 100% natural, mas tenha necessidade de ser encaminhada? Porque isso eu calculo que isso aumente muito o stress da mãe, não é? Porque ela não quer, mas precisa. Depois, como é que faz essa... É todo, se eu estou com ela desde o princípio, é todo um processo psicológico, mental, de consciência que nós vamos trabalhando, né? Ao longo da gravidez. A princípio ela vem e diz, eu quero tudo natural. Ok, boa. Plano A, tudo natural, não tem problema. E vamos ver como é que a gravidez vai avançando. E depois começam a surgir questões que precisam realmente da gente ter um plano B. Ok, então vamos fazer assim. Vamos ter o nosso plano A e vamos seguir o nosso plano A. Mas se acontecer alguma coisa que requeira a intervenção da medicina ortodoxa, há que estar aberta para isso, né? Porque para isso é que ela serve. Porque as ervas e o natural e tudo mais é muito eficiente na prevenção. Mas quando nós temos situações de emergência, a medicina ortodoxa é muito eficiente nisso também. E é essa parte que é a parte boa e má da medicina ortodoxa, que ela é extremamente eficiente a resolver um problema, mas na resolução desse problema ela está a causar um problema ali, né? No outro lado. Mas quando a gente precisa desse problema resolvido, pesamos o que temos, não é? E então vamos resolver esse problema e depois lidamos com os efeitos secundários, né? Mas é assim, é trabalharmos na consciência e saber porque que essa mãe não quer nenhum tipo de intervenção.
E tentar trabalhar e ver o nível da aceitação dela às intervenções da medicina ortodoxa, né? E tentar deixar-lhe mais disposta, Confortável. exatamente, mais confortável, mais disposta a receber esse tratamento. Tá bom, já sabemos que a Dola não é parteira, não é médica nem nada, mas afinal, qual a melhor posição para parir? Aquela que a mãe quiser. Eu é, Aquela que a mãe quiser. eu é. Porque vocês estão a ver quando estão no avião, Uhum. ok? Naquele quadradiço Uhum. pequeno, digamos assim, o tempo todo. Chega uma altura em que a bunda começa a doer. Yes. Viras-te para todo Dói Meu aqui. Deus. Todos os anos. Dói aqui. Dói aqui. Levanta, vai andar. Então, lá dentro do nosso corpo, esse desconforto também está a acontecer. O bebê está a mover-se o tempo todo. As estruturas ósseas estão a abrir. Então, ela vai sentir desconforto aqui, desconforto ali, desconforto não sei aonde. E ela vai ter que se movimentar da mesma forma que nós nos movimentamos no avião para estarmos mais confortáveis, para facilitar a passagem do bebê. Então, o que tem que acontecer? Ela tem que estar muito em conexão com o corpo dela e dar conta de que posição é que o corpo dela lhe está a pedir para ela fazer. E então aí é que o corpo dela vai lhe dizer, ok, se calhar o ombrinho do bebê está meio preso aqui na tua pelvis e se tu ficares de 4 vai ser mais fácil para a tua pelvis abrir um bocadinho mais, se juntares os joelhos ela abre ainda um bocadinho mais e esse ombrinho se descola e o bebê sai mais facilmente. Então o que nós temos que fazer é estar extremamente em conexão connosco mesmos, estarmos a ouvir e a interpretar o nosso corpo o tempo todo, desligar o racional e ligar a mente primitiva. Porque o parto é um evento primitivo. Então Por isso é que os outros basicamente mamíferos seguir o partem instinto, não é? Exatamente. Muito engraçado. Exatamente. Então não há melhor posição. Eu não posso pôr uma mulher de cócoras, porque é uma boa posição para parir, quando se calhar ela está a precisar de estar de 4. Ou está a precisar de estar deitada de lado. Ela é que tem que me dizer como é que ela se sente melhor para parir. Estavas aqui a falar desse, o ombro está preso, não sei o que, eu comecei a me lembrar visualmente que o ser humano é um folgado. Que o ser humano é o único mamífero que o bebê não faz força nenhuma. Faz! Eu já vi elefante, elefante para e andar. Sim. O filho caiu, pá, ele também já caiu, já começa a voltar, se endireitar para começar a andar. O bebê humano está ali, pá. Tem até um meme sobre isso. Dá, mãe, empurra então. Faz mais força, o bebê ali dentro. Nós não damos chance aos bebês para fazerem nada. Mas o médico está falando, está em sofrimento. Olha, quando os médicos, você nunca teve na maternidade. Médico, quando começa a falar, ó sua besta, o bebê está em sofrimento, vai morrer. Ah, mas você vai dar tempo no bebê? Quanto tempo? O bebê está pensando, não tem tempo para o bebê pensar, para decidir. Isso aí é Agora a pressão. Não, porque estamos a dizer que o bebê está em sofrimento. Também, se o bebê está em sofrimento, é preciso uma cesariana, né? Não. Ok. Ela tem pressa, ela precisa ir atender, mas tem mais 5. Também você está lá. Ah, 25, né? ok. Fica mesmo O assim. sofrimento é mentira. Se engravidar, depois moça na maternidade, tem que atender 10 mulheres ao mesmo tempo. Não pode ficar aqui 2 horas contigo. Minha irmã, olha o tempo. Vamos, epidural, vamos provocar. Aqui gostam muito de Sim, provocar, induzir o induzir parto. Vamos, coisa, está demorando, já está aqui há quanto tempo? Mas o que acontece? Essas medicações dão ressaca aos bebês. É por isso que tem muita gente enjoada. Ainda estou. A parte induzida. Então, mas essas medicações, quando passam a barreira placentária, os bebês recebem de certa forma e eles ficam ressacados também, não é normal. E os reflexos deles são diminuídos. Depois, o que acontece? O bebê, enquanto está dentro de nós, está sempre a fazer isto. Para sair.
Sempre. É mesmo para sair, Sempre, é sempre, só sempre. para É para falar, sair. você não vai descansar. Não, é para sair, é para sair. Ele faz o esforço dele também para sair. Então ele está sempre ali à procura do caminho dele, está sempre a movimentar. Então, dentro de nós ele também faz esforço. Quando ele sai, é suposto, tudo bem que o bebê elefante sai já a andar. Yeah. O bebê humano é muito parecido com o bebê cão. Se você já Outro viu. folgado também. Yeah. Tem que ser como São parecidos. Então, o bebê humano, se nós lhe dermos tempo e pusermos imediatamente na barriga da mãe, em 1 hora ele sozinho agarra a mão. Começa. Sozinho. Ele vai gatinhar, vai estar com a cabeça dele a fazer assim, como os bebês cães fazem. Nota, a Hilda faz isso. A Hilda faz Deixa o isso. bebê ali Ela com a põe mão. o bebê. Exatamente. Deixa ficar durante 1 horinha, nesse processo ele vai gatinhar até a mama da mãe, vai pelo cheiro, vai pelo olhar também, ele ainda não está a ver muito bem, mas os mamilos das mães ficam muito mais escuros, se nós formos negras, né? Ficam muito mais escuros para que ele veja a red light dele ou a green light dele. O farol. E o farol, yeah, e ir atrás. E ele vai lá sozinho e agarra o mamilo sozinho sem precisar de ajuda de ninguém, e essa é a melhor pega. É a melhor pega. Só que o que é que nós fazemos? Tira o bebê, leva para a mesa de observação, mede da injeção disso, da vitamina, faz não sei o quê, limpa o vernix todo, babá, depois enfia no colo da mãe já embrulhadinho e pronto. E depois aí é Acabou-se. que nós começamos aí a lutar com o bebê para ver se pega, se não pega, tá. E isso quando o bebê fica com a mãe. Pois, exato. situações em que o bebê, bebê- enfermaria, direto. E então nós crescemos a pensar que os bebés não fazem nada. O bebê humano não faz nada, mas o bebê humano faz. E especialmente se ele não tiver com a ressaca. Ele está com os reflexos dele bem ativos. Então, se for um parto completamente natural, sem medicação nenhuma, ele está com os reflexos dele bem ativos, bem ligados, e ele vai fazer esse processo todo. Nas calmas, mais devagarinho, diferente dos outros mamíferos que são muito mais rápidos, mas faz. Desculpa então, bebês humanos. Afinal, Direita mesmo, a verdade tempo. por ti mesma. temos de vos dar mais Olha, tempo. Sara, diz-me uma coisa, e o parto dentro d'água? Tu, porque há muitas teorias, assim, montes de teorias, mas a verdade é que nós, quando estamos dentro da barriga, estamos dentro do meio aquoso. Então, qual é o grau de risco e qual é o grau de recomendação para ti no parto? Já fizeste algum? Já assististe a algum parto dentro d'água? Não. Não? O risco seria de infecção. Já houve parto em que eu estive, em que a mãe estava na água durante o trabalho de parto. Ok. Mas depois teve o bebê fora d'água. Ok. Agora, o risco seria de infecção, caso a água esteja contaminada com alguma coisa. E se a bolsa da mãe rebenta, também não é recomendável ela estar na água também por causa da infecção. Então, enquanto a bolsa está intacta, está protegido, está tudo bem, não há o risco de infecção baixa muito, a não ser que a água esteja mesmo péssima. Tem filho no lodo. Exatamente, esteja péssima. Mas por acaso há histórias muito giras de mães que têm os filhos no mar e os golfinhos vêm e não sei onde é que vão as infecções aí, porque é água do mar. Mas também a gente vai e mergulha no mar, grávida ou não, né? E pronto, já temos a imunidade toda. Mas esse seria o maior risco. Mas para o bebê não há risco de afogamento nenhum, porque ele sai de meio aquático para meio aquático e até é uma transição mais suave para os bebés. Porque o que é que acontece ao bebê quando sai do meio aquático da mãe? Ele está no meio que ele não sente ar na pele, não sente frio, está protegido dos sons e das luzes, né? Ele ouve, mas ouve tudo muito difuso. E depois, quando ele sai direto para o ar, sente o ar, sente gravidade, sente som, sente a claridade. É um impacto muito, muito maior, né? Você que chora. Está desconfortável. Exato, é muito desconfortável. Imagina sentires o teu peso pela primeira vez.
Eu senti isso quando as minhas xuxas cresceram. Olha, Renata. Parece piada, mas tu não vives 30 anos, tipo, nada, e de repente você faz isso. E você... Balançou, é isso. Entendo-vos, bebês humanos, entendo. Então é tipo, acho que deve ser parecida com a mesma sensação de tu estás em queda livre e tipo, de repente tipo, tem um peso que é peso. Tu não sabes o que é peso sequer, o que é a força da gravidade sobre ti. Então quando o bebê sai do meio aquático para o meio aquático é uma transição muito mais suave para ele e ele não vai inspirar a água de imediato, não, que ele ainda não deu a primeira inspiração, vai nas calmas e depois aos poucos a mãe pega no bebê ainda por baixo d'água e pode ir levantando devagarinho ou trazendo mesmo logo para o peito e ele não sente tanto o impacto do seu próprio peso e já é mais devagarinho, né, sentir uma coisa mais gradual. Exatamente, e já está pele a pele com a mãe também, então já está num lugar que é conhecido. Porque se ele sai direto da mãe e vai para os braços de um médico, de um desconhecido, e depois vai para a mesa de observação e tudo mais, é meio como se nós tivéssemos sido raptados e enfiados num lugar completamente desconhecido, né? Vamos começar à procura dos sons que nós conhecemos, das texturas que nós conhecemos, essas coisas todas. Então, acontece isso com os bebés também. E então, quando eles vêm direto para a mãe, ok, ouvem os sons do corpo da mãe, a que eles estão habituados, os batimentos cardíacos da mãe, sentem a temperatura da mãe, ouvem a voz da mãe, a voz do pai também, que eles reconhecem, então, pronto, já conseguem se situar melhor. E o cordão umbilical? O mito do cordão umbilical, o pariu tem já que cortar imediatamente. Como é que tu vê? O cordão umbilical, mas também, não sei se estás familiarizada com a prática de enterrar a placenta ou comer. Madonna minha. São práticas. Bora. São práticas. Então, Vamos lá falar um pouco sobre isso. Vamos para o cordão umbilical primeiro. O mito de cortar ou o mito de enrolar? São Fala já de todos os mitos. O cordão fala já de todos os mitos. Então, o do enrolar, o cordão umbilical a gente tem que entender que ele é revestido por gelatina mesmo. Então, ele muito raramente, ele deixa de passar a circulação sanguínea porque houve compressão ou uma coisa qualquer. Então, ele continua sempre, porque tem aquela gelatina toda, é muito difícil ele ficar super atado. E se ele enrola no pescoço do bebê, quando o bebê está a nascer, tudo que nós temos que fazer é desenrolar. O bebê não vai morrer por asfixia, porque ele não respira pelo nariz. Não respira pelo nariz. É uma informação. Informação é A poder. única coisa que pode acontecer, se tiver, mas muito apertado mesmo, situações raríssimas, é o sangue não estar a subir para o cérebro do bebê. Mas tem que estar muitíssimo apertado, isso é muito raro acontecer. E logo Bebê que o bebê... suicida. Sorry. Logo que o That's bebê proud. sai, a única coisa que nós temos que fazer é desenrolar o cordão. Mais nada. E Mas então não corre o risco dele não sair porque está Por preso causa no do cordão? não. A única coisa que pode acontecer é ele estar quase a sair, né? Mas estar um bocadinho difícil e aí a gente mete uns 2 dedos lá dentro, desenrola e o bebê sai. Há outras situações em que pode haver um cordão muito curto, que também são raras, e a placenta normalmente fica alojada mais aqui para o topo do útero, né? E então, se o cordão for muito curto, a gente vai ver logo antes do nascimento, porque o bebê fica transversal. Ele não vira de cabeça para baixo, nem de rabinho. Então, fica transversal e lá os médicos tentam ver se ele se vira, se não vira, Não vira de jeito nenhum, nem com aquela massagem que se faz, né, para virar o bebê, nem com isso. E se tenta fazer a massagem, os batimentos cardíacos do bebê baixam muito. Então, se isso acontecer, é um sinal de que o cordão pode estar muito curto. E aí tem que se fazer uma cesariana mesmo. Ok. Então, porque não vai dar o bebê sair de maneira nenhuma, porque
cordão pode ser deste tamanho. Então é isso que pode acontecer com o cordão umbilical, mas o bebê não morre porque o cordão umbilical lhe asfixiou. Outra coisa que pode acontecer, mas também é raríssimo acontecer com o cordão umbilical, é haver um nó verdadeiro no cordão, que No acontece próprio muito cordão. no próprio cordão, que não deixa passar o sangue. Mas para esse nó acontecer, Eu estava a pensar, qual é, se eu, a uma ponta Sexo está no selvagem. bebê e a outra ponta está, como é que se dá o nó? nós não sabemos como é que se dá o nó, mas o nó às vezes dá-se. E quando, sim, o nó às vezes dá-se, mistérios de lá de Da dentro natureza. do útero. Exatamente. Já há vídeos em que vê-se um cordão com um nó e a gente ainda pode fazer o nó assim, deslizar para um lado e para o outro, de tão gelatinoso que é o cordão, e não está a acontecer nada à circulação sanguínea. Então tem que ser muitíssimo apertado mesmo, o que é raro, muito raro acontecer. Então as mortes por asfixia e nós no cordão são muito, muito raras. Muito raras. O que acontece muito, que isso virou mito, foi ou é a situação de haver mortes durante o nascimento e os médicos não saberem explicar, ou ter havido realmente alguma situação de má assistência, que o bebê morreu e diz só, o bebê estava com o cordão enrolado no pescoço, e lá vai a família para casa com essa desculpa. Justificação. Exatamente, com essa justificação. E há necessidade de cortar o cordão tão rapidamente? Não. Não de maneira nenhuma. Se a gente for ver, quando a gente corta o cordão, né, cordão cortado, depois tem que passar não sei quanto tempo até o próprio cordão cair sozinho. Se o próprio cordão cai sozinho, por efeito da natureza, por que nós temos que cortar o cordão? Imediatamente. Não faz bem sentido. Acontece que no nosso útero há troca sanguínea entre a placenta e o bebê o tempo todo. 2/3 do sangue estão com o bebê, 1/3 está com a placenta. Quando o bebê sai, esse sangue pertence ao bebê. Então, o corpo humano inteligente vai passar esse sangue todo para o bebê. E então, ele não faz retorno para a placenta, não. A partir do momento que o bebê nasce, o sangue começa a passar só para o bebê. O corpo humano é inteligente o suficiente para fazer isso. Não faz diálise. Exatamente, não faz diálise. Se fizesse diálise, imaginem que nós não estaríamos aqui. Porque se desde tempos primitivos em que não se cortava cordão umbilical, isto acontecia, o sangue passava da placenta para o bebê todo e depois o cordão caía, não é? Nós ainda estamos aqui, então naqueles tempos primitivos não havia lá ninguém a clampear e a cortar o cordão, tipo, não faz, nesse vídeo que tu falaste há bocado, não sei quem era aquela técnica, se era médica, se era enfermeira, teve uma informação horrorosa, completamente falsa, não tem base científica nenhuma. Deu essa explicação à mãe, tipo... Dava para ver que ela estava com pressa. Exatamente. Ela queria despachar, vamos aqui, já pariu, vamos coisa, tem Exatamente, ela disse à mãe, não, porque senão o sangue começa a passar para a placenta e o bebê fica sem sangue. Tipo, Isso é abuso de poder e abuso de autoridade. Porque Exatamente. tu estás a tomar partido da tua posição de alguém que detém informação e usas isso a teu favor em detrimento da mãe. E ainda por cima estás a dar a informação errada. Exato. Pois, Exatamente. É péssimo, péssimo isso. Então, sendo que 1/3 do sangue ainda está na placenta, é direito do bebê ter esse sangue, não é? Só que nos países mais desenvolvidos existe uma máfia que trafica sangue de cordão umbilical e da placenta, porque é sangue que contém células tronco. E as células tronco transformam-se em qualquer outra célula do nosso corpo para as renovar. Então, há muito esse apressar de cortar o cordão umbilical e eles depois ficam com as placentas e com o sangue e recolhem, depois vendem no mercado negro e todo esse sangue vai para tratamentos de estética, para outras pessoas que tenham doenças crónicas que precisem de tratamento e Então, é isso que se tem feito. Por isso é que as nossas mais velhas pegam a placenta
terra Exatamente. conhecem essa prática, né? Sim. Essa prática de enterrar a placenta é boa porque a placenta é boa para a terra. É boa para a terra. A placenta está cheíssima de nutrientes e hormonas que os outros mamíferos são inteligentes o suficiente para aproveitar para a sua recuperação pós-parto. Mas então, e as mulheres que comem então também têm. Faz sentido. Faz sentido. Epa. Faz sentido. Só que nós temos Tem muito pé, nojo. Nós lindunguinho ali. nós temos muito batido. nojo. Temos muito Sushi nojo de de nós mesmos. placenta. E este foi o programa. Já não dá mais. Extravasou. Mas é uma coisa da nossa cabeça, né? Se Sim. decidirmos voltar a ser primitivas e aproveitar a placenta, porque ela está cheia de hormonas que nos vão regular o descontrole hormonal que nós sofremos durante o trabalho de parto. Agora estou aqui a pensar, né? Todo mundo muito admirado com a Jennifer Lopez, 50 anos, com aquela lá, tipo, com uma placenta de gêmeos. Então, Está a comer até hoje, está a sentir um pedaço por semana. Assim. as pessoas que Mano. não dizem que aquilo não tem gosto especial nenhum, come-se bem. Isto aqui, como couver, bom, assim, um pica-pau. Mas também podes secar a placenta, triturar, moer e encapsular. Cá não há ninguém que faça esse serviço, mas pronto, Europas e Américas e Brasil e Áfricas do Sul já fazem e vais tomando em cápsulas, como se fossem multivitaminas. Ok. Epa, vou ser sincera, a ideia, a mim, assim, agrada. Você põe na boca coisas piores, você engole coisas piores, que não tem comprovação científica do benefício nem Não, acho a que placenta não. tem. Então, a ideia não é de todo ruim, eu acho. O aspecto E tudo isso, lá está, a doula, tipo, eu se chego, né, sou tua cliente, tua amiga, né? Sou tua amiga, tua amiga que te passa cheque no final do mês. Tá bom. E tenho, tipo, essas questões, então tu, enquanto doula, é que vais lá e me trazes essa informação, toda a base de dados, para eu ir tomando as minhas decisões. Exato. Basicamente isso, olha. Poças. Sara, Ainda bem que eu não estou grávida. Carregam as energias, né? Porque há umas que dizem, ai, eu trago a energia da gravidez, não sei o quê, desejo-vos a... Sai daqui! Vira aqui! Aqui, sai daqui! Ali, água benta! Gente, já estamos aqui na reta final. Já. Há perguntas? Perguntas, vamos abrir Sara. aqui para o público. Quem tem alguma questão? Temos aqui alguns homens. Ui. Já da violência obstétrica, assim, que homens, fiquei Que bom! orgulhosa. Muito bem. São os homens que estão a sair da estatística, estão a criar outra estatística. Homens participativos que percebem que determinadas questões não se resumem ao universo feminino. Eles estão preocupados conosco porque percebem que uma mulher feliz definitivamente significa homens mais felizes. Ok, agora passa o número em baixo. Ou será pelo simples fato de terem participado, né? Contribuído para a gestação, não sei. Sim. Mas vamos lá, alguém tem alguma Perguntas? questão? Temos aqui uma, microfone, por favor. Já. Boa noite. Olá. Oi. Olá. Eu tenho uma pergunta, na verdade duas. Eu não sei se já falaram sobre isso porque, enfim, cheguei um pouquinho tarde Sim, não. e está tudo certo. Mas eu quero saber como é a questão, principalmente para uma doula, lidar com mulheres que estão grávidas e têm ovários policísticos
se há alguma complicação que pode surgir e como solucionar neste momento. E segundo, como é que é ser tão maravilhosa? Meu Deus. Também quero saber. Às vezes é difícil. Fica comigo, vou falar. Às vezes custa. Às vezes custa. Estão grávidas e têm ovários policísticos. Primeiro de tudo, fogo, parabéns. Mesmo, porque ter a situação dos ovários policísticos dificulta a gravidez. E se a mulher conseguiu engravidar, 5 estrelas, muitos parabéns. E a princípio é uma gravidez saudável. Não tem que ter problema com a gravidez por ter os ovários policísticos, a não ser que ela esteja com quistos mesmo que incomodem muito durante a gravidez, e aí o médico saberá como abordar a situação e como arranjar algum tipo de alívio para a mãe, porque a princípio durante a gravidez nós não devemos ser medicadas com nada pesado para não afetar a gravidez, né? Mas o médico saberá lidar com essa situação, mas a princípio não tem problema nenhum. A questão dos ovários policísticos é mesmo o conseguir engravidar. É mesmo isso, mas depois, a partir do momento que ela está grávida, e já acompanhei gravidez de pessoas com ovários policísticos, está tudo bem. Essa é uma gravidez saudável. O parto também pode ser saudável e natural, tudo na boa. Mais perguntas? Não, mas tens mais perguntas? Ninguém Se tem mais quiseres. perguntas, ninguém tem uma... Tá ali uma. Ali. Boa noite, Saradola. Eu queria saber se tu já comeste placenta e se já provaste, experimentaste. E eu quero saber qual é a tua experiência com os homens nos partos que fizeste aqui em Angola. Então, placenta nunca comi, mas vou comer. Vou comer. Já Essa foi um povinho, foi uma filha. Já tem lá uma arca para ti. Sim, já está reservada já uma placenta passada. Não, vou comer. É uma pena não ter podido comer a do Zizu, porque eu não tive controle nenhum sobre aquela situação, mas pronto, né? Eu quis tentar, mas não deu. E pronto, enfim, não comi. Não sei para onde é que foi a minha placenta, não sei para onde é que foi o sangue dele. Venderam no mercado negro, muito provavelmente. E agora, quanto à experiência com os homens aqui em Angola. Então, a maior parte das minhas clientes vai parir fora. A outra parte das clientes que pariu aqui tinha a opção ou a doula ou o marido. Então, o marido não pôde participar do trabalho de parto e esteve lá fora, coitado, aflito, horas e horas. Porque optam pela doula. Sim, se optar sempre, sim. Mas não aprendem a fazer as massagens, as posições, não aprendem. No caso de optarem por mim, né? Às vezes há mesmo pais que dizem não, eu não quero estar lá, e às vezes há mesmo mães que dizem não, também não quero aqui. Sim, porque há muitos tipos de mulheres. Há mulheres que preferem parir completamente sozinhas. Eu ouvi a história de uma mulher que fugiu de casa para parir sozinha. Exatamente. O marido ficou à procura dela. Estava lá no mato. Exatamente. Ele acordou às 5 da manhã, olhou para o lado, ela não estava lá. Procurou-lhe pela cidade inteira, não encontrou, só a foi encontrar lá perto do meio-dia, que ela ligou para ele e disse, olha, vim aqui para o hospital depois de parir. Ela queria parir sozinha. Pronto. Exatamente. Há todos os tipos de parturientes, né? Vai haver as que querem parir sozinhas, vai haver as que querem parir com toda a família à volta, vai haver as que querem parir só com o marido, ou só com a mãe, ou só com a doula, e há que respeitar. Então, pronto, eu infelizmente cá não tive ainda um marido na sala de parto. Quer dizer, e também Covid, né?
Só mais uma questão rápida. Aquele mito ou seja, não sei se é mito, mas há alguns homens têm medo, muitos homens têm medo de assistir o parto. Por mais que tenham curiosidade e vontade de fazer parte, né? Mas eu, pelo menos, ouvi relatos de que têm medo de encarar a situação vulvática, se posso assim dizer, que acontece no parto, né? Que aquilo abre mais de 10 centímetros, não sei o quê. É toda uma situação biológica interessante. O que é que dá para dizer a esses homens, né, que se acanham por causa desse medo? Detalhe. Eu posso só ouvir alguma Espera só. Eu posso só responder rápido. Eu posso responder rápido. Vais responder já como dona. Mas o que eu diria a esses homens é para vocês aprenderem que o vosso mamo não rebenta nada aqui. Tudo bem. Ok? Tem coisas maiores a passarem ali. O vosso mamo aqui não nos diz nada. Fica calmo. Bate bola baixa. Então, toda essa questão tem que ser conversada antes, né? E o que que os homens pensam, né? Na sua grande maioria, mas é bom saber qual é que é a questão pessoal de cada um, não é? Porque para um pode ser uma coisa, para outro pode ser outra. Mas na maioria seria, ai meu Deus, eu vejo a vulva abrir e vai ficar para sempre assim. Não fica. E há que saber que não fica. É um órgão extremamente elástico e com uma capacidade impressionante de regeneração. E que foi feito exatamente para isso. E também foi feito para relações sexuais. Então, ele abre e fecha, como a nossa boca abre e fecha. Exatamente. Como também, você gráfica, os ânus de todo mundo abrem e fecham. Exatamente. Se o vosso ânus, machos, continua fechadinho, o material fecal ele volta a fechar de novo. As nossas vulvas também voltam a fechar depois do processo. Programa. Exatamente. Então, o nosso corpo, os nossos corpos de homens e de mulheres estão aptos para fazerem tudo aquilo que é função fisiológica. E o parto é uma função fisiológica. Por isso, vai abrir e vai fechar. E se vocês têm mesmo assim tanto medo de que não feche, vocês podem se certificar de que estão ali do lado da vossa mulher a encorajarem-lhe para fazer Kegels ou pompoarismo, que é um exercício para as paredes vaginais voltarem a tonificar-se, voltarem a ganharem força e voltarem a ir fechando aos bocadinhos. E depois também tem banhos com certas ervas que também ajudam a vagina a fechar-se mais rapidamente. Então, é outra opção. Boa noite. Sara, homens podem ser doula? Podem. Desculpa, mas não ouvi. Não faz mal, boa noite. Desculpa, não vi. Faz mal, boa noite. Eu tenho uma curiosidade, é mais ou menos um follow-up dessa questão. Não sei se já falaram, peço desculpa. Eu não sei como é que se chama, mas sei que há uma prática que quando a vagina da mulher, ao dar à luz, rasga, que cosem. Acho que é cerclagem. Bom, não sei o nome, mas pronto, acho isso uma aberração. E queria perceber, porque tenho essa curiosidade, de se não podemos dar os pontos, há alguma forma natural de sarar, de curar, para que não se tenha de cozer? Sim, os pontos são dados em pequenas cirurgias para qualquer abertura que tu faças no teu corpo, né? E que tu queres que sare. Antes de continuares sobre os pontos, fale sobre o corte, porque o corte é natural. Eu nunca vi o corte natural. Sempre eles aqui, pá, Vou lá. Vou lá, sim. Tu podes não fazer os pontos, não é? E deixar-te sarar naturalmente.
O que acontece quando nas pequenas cirurgias te fazem os pontos, que é a sutura, né? Fazem-te a sutura. A tua cicatriz fica pequenina, fica uma coisa muito mais esteticamente melhor e também a tua recuperação é mais rápida. Então, se te forem fazer pontos, vão-te dar anestesia local. Fazerem-te pontos sem anestesia local é tortura, não se faz, por amor de Deus. Vão-te dar anestesia local e vão-te fazer os pontos e aquilo não é um problema real. O problema real é fazer a episiotomia, que é o corte propositado para que a cabeça do bebê saia mais rapidamente, não é? E isso sim é que está errado quando é feito como procedimento de rotina. Quer dizer, toda mulher que chega aqui, vamos cortá-la para o bebê sair. Ser mais rápido. Facilitar o processo do médico. Exatamente, exatamente isso. Isso é o que não se deve fazer. Tu fazes uma episiotomia se houver indicação para a episiotomia. A indicação para a episiotomia seria se, de facto, não está a haver passagem, a mulher já dilatou os 10 centímetros que a vulva dela pode dilatar, não está a haver passagem, o bebê está preso por algum motivo e é preciso inserir ou colheres, fórceps, ou vácuo, que é uma coisa que agarra-se assim na cabeça do bebê e puxa. E para isso vai ser necessário tu abrires um bocadinho mais o períneo para poderes inserir os instrumentos para puxar o bebê. Aí, e só aí, é que tu podes fazer uma episiotomia. Mas sem essa indicação, não há necessidade de se fazer episiotomia. Mas faz-se por rotina porque sai o bebê mais rápido. E isso é realmente violência obstétrica, é uma situação em que a gente pode abrir queixa e ter sucesso com isso a nível legal. As perguntas, ó? Não. Os homens não têm nada para dizer. Eu vou perguntar quando os homens homem falam. pode ser doula? Podem. Homens podem fazer curso para ser doula. Podem. Não só coisa. Podem, é muito bom. Há muitas mulheres que recorrem a homens doulas. Há mais homens doulas nos Estados Unidos do que em qualquer outro lugar, acho eu. E é muito bom quando há um homem doula porque os parceiros começam a ver, afinal nós também podemos participar disso. Se bem que há bastante gente que defende que essa é uma área de ação feminina só. Mas os homens também podem ser doulas se eles souberem respeitar e tratar com dignidade não só essa família, mas esse momento, souberem não ser invasivos, estarem em sintonia com a própria energia feminina deles, para eles poderem entender aquela energia feminina e do que aquela energia feminina precisa. Então é preciso realmente que esse homem tenha bastante sensibilidade. Não estou a dizer que seja gay. Não tem nada a ver com isso. Pensam logo nada a ver com isso. Sim, exatamente. Sensibilidade não tem nada a ver. Até porque há mulheres que não têm sensibilidade, portanto não tem nada a ver. Exatamente, há muita mulher machista também, há muita mulher a tratar outra mulher com sensibilidade nenhuma. Exatamente, Então, portanto não tem a ver com o género. Não tem a ver com isso. Vão ser poucos os homens que vão ter realmente esse dom, mas e eu acho que também mesmo mulheres, para ser doula não é uma coisa que a pessoa não sentindo vá se meter a fazer isso. Sim. Mas se tiver esse dom, sim. E também é nos lembrarmos que um parceiro pode ser a doula da sua mulher. Sem problema nenhum. É só aprender tudo o que tem que aprender e estar lá e fazer o seu trabalho do seu jeito, dando muito amor. E é preciso realmente que o parceiro esteja lá, porque a hormona que começa e faz todo o trabalho de parto é exatamente a mesma hormona que se produz quando há orgasmo, quando há carinho, quando há beijinhos, quando há tudo e mais alguma coisa na nossa intimidade. A ocitocina, muito Tenho bem. tatuado. Gosto muito da ocitocina. Por aquele motivo que não é esse do tema de hoje. Não, enganas, porque a ocitocina é a hormona da felicidade. Não está presente só
quando do orgasmo. É a hormona da Exatamente. felicidade. Então, se O que é que tiver te faz lá, feliz, Lu? Muita coisa, bebê. então, se tiver lá o parceiro que nos faz felizes, que nos faz massagem, que nos dá beijinhos, que nos estimula a termos orgasmos, e até nem é preciso grandes coisas para termos orgasmos, é só preciso ele saber tocar nos pontos certos, que até nem precisam ser os mais íntimos. A gente vai estar a segregar a situação, senão o trabalho de parte corre melhor. Espera, já estamos a acabar, mas essa pergunta agora surgiu. Até nem sei porque não surgiu antes. Né? Calma. Então, a doula também ensina como o parceiro deve tocar a parceira. Pode-se ensinar sim. Estamos a falar, então, que a doula... Posição universal da mulher que vai fofocar. Fala comigo. E eu tô A doula pode melhorar consideravelmente a vida sexual do casal. Porque o que ele aprende ali, a tocar em pontos específicos que não são necessariamente os mais íntimos. Imagina se você dá um orgasmo à tua parceira em público, porque afinal é no dedinho, no polegar. Isso dá uma apimentada na relação, não é? Então, a doula afinal também serve para outras coisas. chamadas. Oh, Sara! A doula serve para outras coisas também, só estou a dizer, tá? Só estou aqui a ressaltar aqui um ponto que eu achei relevante. Pronto, e agora que mudamos de direção sem pisca, não é? A Atlanta nunca põe pisca, não é? Estamos a chegar ao fim. Sara, há alguma coisa que tu queiras deixar como mensagem em relação às doulas que tu achas que não tenha sido esclarecido e que seja importante, sei lá, misconception, esqueci da palavra. ideias pré-concebidas erradas sobre a profissão, alguma coisa queiras desmistificar? Ok, a doula não é parteira. Boa. A doula não é obstetra. A doula precisa de tempo para conhecer a mãe, para a mãe ganhar confiança nela. A doula não é ideal que a doula chegue no momento do parto e faça o seu trabalho. Não, até porque nós temos consciência e noção de que quando uma energia é desconhecida ou não bem-vinda no momento do parto, isso afeta o parto da mulher e pode fazer começar a segregar adrenalina, que vai fazer o parto ficar mais lento ou mesmo parar. Então é bom que nós nos conheçamos antes, que tenhamos uma afinidade antes. Então, se há necessidade de contratar uma doula, que se contrata a doula para ir por volta das 22 semanas, mais ou menos. Não já perto do trabalho de parto. Aí sou só mais uma pessoa das estranhas que vai aparecer e que não vai contribuir, se calhar, né? Não vai contribuir grande coisa. É bom nós criarmos uma afinidade com a mãe, com os parceiros, com a família também, às vezes com os outros filhos que ela já tem. É bom ter toda essa simbiose, toda essa harmonia para que possamos ter um bom trabalho em equipa. Muito obrigada, Sara. Muito bem. Esclarecido, já sabem o que é uma doula. Que continuaram a perguntar, mas Google, não, ninguém foi. Sara, muito obrigada. Eu gostei particularmente, além de ter aprendido bastante, eu gosto da tua abordagem porque tu nunca demonizas a medicina convencional. Não estás aqui tipo, nós somos extremamente necessárias, os outros não são necessários. Porque às vezes há esse atrito e esse fosso entre os dois lados, e eu gostei de tu falares de o foco é a mãe e tem de haver simbiose, e é esse que tem de ser o foco e não os interesses de cada um. Portanto, se calhar eu gostava de falar um bocadinho sobre esse atrito. Eu acho que esse atrito acontece muito rápido mesmo. Esse atrito acontece muito, e eu também já o senti, muito de um lugar de mágoa. Muito de um lugar de as mulheres terem sido muito violentadas, as mulheres terem sido muito feridas e continuam a ser até agora. O pai da ginecologia utilizou mulheres negras para fazer todas as experiências que ele quis, cortou, esquartejou, torturou.
Então, a medicina ortodoxa fez muito e continua a fazer muito mal ainda a mulheres negras e a mulheres no geral. Então, há muita manipulação, há muita violência. Então, só é normal que muitas de nós nos posicionemos tão contra quem nos violenta. Mas acho que também é um processo de cura, nós depois aceitarmos os bons profissionais desta vertente, não é? E as boas práticas e os benefícios dessa vertente também. Então, quando nós começamos a conseguir harmonizar isso com aquilo que nós fazemos, também é um bom processo de cura para nós mesmos. E eu acho que tudo é bom. Tudo que nós temos nesse mundo tem a capacidade de ser boa. Nós só temos que saber exatamente o que é que nós estamos à procura, o que é que cada coisa nos oferece para nós podermos fazer as nossas opções. À vontade, eu só preciso de informação. Como ela disse, como é ser maravilhosa. Até a maneira como ela fala, tão serena, a pessoa já, ok, vou dormir, embala-me. Tão bom, tão doce. Quem me dera ser assim. Olha, Sara, muito obrigada. Obrigada. Serás sempre bem-vinda. Minha compatriota. A minha missão represente. Nós somos assim, temos estes produtos. Sorry. E por nós, ficamos por aqui. Estamos cá a semana toda. Segunda-feira, Goza TV com o Tiago Costa. Terça-feira e sexta-feira, stand-up comedy. Quarta-feira, só para saber, com o Tiago Costa, Renata Torres, Ladilson, Maestro, Orlando Capata. Esqueci de alguém? Não. Está tudo. Pronto. E quinta-feira é o melhor dia. Estamos cá nós para vos receber um programa que é kids friendly. As crianças podem assistir. É 100% cultural. Muito obrigada, Sara. Obrigada.